bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série de Ouvicasts. O ouvidor pergunta e o especialista responde, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a nossa convidada, a doutora Rosimeire Cirilo, que, dentre tantas atividades, também é ouvidora, hein, doutora Rose? Como vai? Tudo bem? Como vai o senhor? Doutora Xavier, nossos ouvintes, um abraço aí a todos, que bom estar com vocês novamente. Opa, para a gente também é muito bom estar com você, Rose. Rose, a gente vem aí nessas últimas semanas falando tanto de LGPD, a gente falou sobre dados sensíveis, titular de direitos, controlador, encarregado, DPO, enfim. Mas a gente não abordou ainda, e vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, falar sobre a governança de dados. O que é isso, Rose? E como é que a gente faz para fazer essa governança? Boa pergunta, doutor Xavier. E é importante que a gente fale sobre isso, porque uma boa governança de dados, né, um bom programa de governança de dados, ele evita não só multas, punições disciplinares, sanções administrativas, mas com o que a gente falou nos últimos episódios, evita também os crimes virtuais, né, os cybercrimes, crimes digitais, que a gente mencionou, acho que no penúltimo episódio, né, num desses episódios, que a LGPD ela não traz, em seu contexto, nenhuma punição, ela não traz nenhuma previsão de crime. Então, a gente sempre lê a LGPD em consonância, né, no aspecto punitivo, penal, em consonância com outras leis, né, com o Código Penal, no caso dos crimes digitais impróprios, ou com outras leis, no caso de crimes digitais próprios, né, que é aqueles, por exemplo, aquela lei Carolina Dickmann, né, quando vazada... Lei Carolina Dickmann, né? Isso. Então, a LGPD, ela não traz punições criminais, ela não prevê condutas delituosas, mas ela prevê várias sanções. Então, uma governança bem feita, doutor Xavier, ela não só traz esse fortalecimento dessa conexão com os seus stakeholders, né, com quem você lida com os dados dessas pessoas, que ela também impede os crimes digitais. E o que é essa tal de governança de dados? Eu posso dizer assim, de uma forma bem simples, que são os processos que as organizações utilizam para gerenciar e proteger os dados das pessoas com quem elas interagem, né? E isso, a gente sempre conversa aqui que esses dados, né, no contexto da LGPD, elas envolvem tanto ativos digitais, que está no mundo digital, como também ativos que estão impressos, documentos impressos que a gente tem que fazer. Então, esse conjunto de processos para lidar e proteger esses ativos, a gente chama de governança, certo? E assim, e são vários as etapas de uma boa, né, para a gente implementar uma governança. A gente comentou durante os episódios que a gente tem que ter uma estrutura de prestação de contas, né, dentro da nossa organização, quer seja ela pública ou privada, né? A alta gestão, ela tem que saber quais são os riscos e as oportunidades que a LGPD traz, né, para todo o conjunto, né, de servidores e para o negócio. A gente tem que ter um suporte para gerenciar esses riscos e essas oportunidades, a gente tem que ter, como a gente conversou sempre aqui, tem que ter alguém que seja o representante, né, o encarregado dessa proteção de dados e incorporar esses riscos dentro da nossa estrutura. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um projeto, a gente nomeou e capacitou aí um DPO, a gente identificou quais são as pessoas com que a gente lida, quais são esses dados, os padrões, avaliou quais os tipos de proteção a gente pode oferecer. Então, a gente também tem que realizar nisso tudo um inventário de dados, fazer uma auditoria nesses fluxos de dados, né? Para a gente poder avaliar, mapear e saber registrar isso num documento, para a gente saber com o que a gente está lidando, depois colocar esses dados, esse tratamento, em quais bases legais na LGPD. Então, a gente tem que garantir, né, que a gente tem boas políticas, que a gente tem avisos de privacidade bem alinhados, que a gente tem toda aquela parte do consentimento dos titulares de dados, né? Que é um aspecto importante da Lei Geral de Proteção de Dados, é o consentimento, né? Exato. Então, faz parte da governança, doutor Xavier, a gente tem uma política de segurança de informação em vigor,
uma política de privacidade, saber praticar esses controles, essas estruturas, né, que a gente chama dos controles do CIS, né, que são os CIS Controls, que é a parte de segurança da informação, e garantir que isso está sendo implementado de forma efetiva. A gente está detectando, relatando, investigando e monitorando possíveis riscos e vazamentos. A gente também tem que ter, que a gente comentou recentemente, em um dos episódios, toda uma conformidade que a gente comunica, né, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e com também os titulares, quando há um risco, um vazamento. Então, essa comunicação tem que ser rápida, tem que ser eficiente. Então, isso faz parte de uma boa governança de dados. E como a gente percebeu nos últimos anos, ainda mais agora na pandemia, esses incidentes envolvendo o vazamento de dados, eles aumentaram... Ficaram mais frequentes, ficaram mais frequentes. Aumentaram substancialmente. Então, a gente ter uma boa governança, a gente ter frameworks estabelecidos, evita não só aquelas multas que a gente conversou, né, que são aquelas sanções da LGPD, também como evita essa parte dos crimes virtuais, os próprios e os impróprios. E você tocou num assunto bem interessante, que é um assunto muito atual, que foi o caso que envolveu a atriz Carolina Dickmann, tanto que, se eu não me engano, a lei é de 2012 ou 2013, e tratava exatamente dessa questão, né, da exposição indevida, e ela, no caso, a Carolina Dickmann, uma pessoa muito famosa, teve várias fotos dela em situações de intimidade que foram, enfim, caíram aí no domínio público da Rede Mundial de Computadores. E nesse momento, né, que a gente percebe que o Código Penal, que é uma lei do século passado, de 1940, o Decreto-Lei de 1940, ele não conseguia, obviamente, prever algumas situações inusitadas, como a gente está vivendo hoje, como foi o caso da atriz, né? Tanto que o legislador veio, num bom tempo, edita uma lei que trata desses crimes cibernéticos. E é nesse ponto, né, da violação de dados, é que a lei Carolina Dickmann se cruza com a LGPD. Exatamente. E a gente percebe o quanto a LGPD ela foi positiva para esse enfrentamento desses cybercrimes, e não só o enfrentamento, também como uma prevenção, sabe, doutor Xavier? Quando a empresa, o órgão, tem uma política de governança robusta, ela já está, de certa forma, fazendo uma prevenção, uma precaução para que isso ocorra. Você está cuidando dos seus ativos, por exemplo, você cria proteções, antivírus e níveis de segurança de informação tão bons que vai dificultando para que esses hackers entrem e roubem esses dados. A gente viu recentemente uma grande invasão num banco de dados de empresas em que os hackers, sabendo do valor desses ativos, né, começaram a pedir dinheiro, né, aquela chantagem virtual. Olha, se você não me pagar tanto, né, diziam para a empresa, eu vou vazar todos esses dados desses seus clientes, né? Então, isso, você ter uma política de governança, você ter uma governança de dados dentro da sua empresa, do seu banco, do seu órgão público robusta, isso vai dificultando essas invasões de sistemas, essa disseminação de vírus, de ransomware que a gente viu ultimamente, a falsidade ideológica, quando você usa o perfil de outra pessoa para ficar mandando mensagens, né, que chama-se o perfil fake, isso é um crime, está no Código Penal, que é o 307. Então, e você percebe, Rose, nessa história das invasões, dos hackers, cada vez, né, eles vão ficando mais ousados, né? Hoje, não só as grandes empresas são alvo constante desses tipos de hacker, mas aqui no nosso terreno, aqui no Brasil, né, a gente já teve recentemente o governo do Distrito Federal sendo invadido, a própria CGU, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Saúde, até órgãos do Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, enfim. A ousadia deles não tem limite, né? E cada vez mais essa governança de dados ela se torna primordial. Isso, porque ela traz, como a gente estava comentando, esses controles de segurança, que são importantíssimos, né? Hoje, quando a gente trabalha com segurança, os princípios que a gente deve observar na segurança da informação é uma tríade que a gente fala, que é o CID, o CID, né? Que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, quando você faz uma boa governança, você abarca toda essa parte da atividade das minhas pessoas, que é da segurança de informação. E essa é uma missão tem que estar a todo tempo sendo checada, monitorada, fortalecida, porque
a gente estava comentando, o senhor comentou agora, né? O direito em si, ele não consegue acompanhar o dinamismo das relações sociais, da evolução das ferramentas digitais. Sim. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando, a gente sempre trabalha assim, né, sempre um passo atrás, né, dessas pessoas que estudam e que ficam o dia todo, né, trabalhando para que buscarem novas, para o bem e para o mal, né, novas soluções digitais, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para tentar buscar e robustecer esse sistema de proteção, e a governança de dados ele é um passo importante para um órgão público ou para uma empresa privada, para evitar que, né, o máximo possível, mitigar esses riscos dessas invasões, desses crimes, né, virtuais, esses cybercrimes, também dos crimes que normalmente ocorrem por via virtual, né, aqueles crimes impróprios. Então, a gente tem que estar... Então, essa coisa de estar atento, né? Porque a vigilância tem que ser constante, porque senão vai chegar a hora que o lobo vai invadir o galinheiro. Isso, e a gente comenta sempre, né, doutor, quando você tem uma governança de dados assim fortalecida, isso é um diferencial de competitividade para a empresa privada, auxilia também os órgãos públicos a terem a sua credibilidade, né, a sua reputação também fortalecida. Então, é bom que a gente invista e esteja sempre monitorando, aprimorando esses problemas de governança de dados. Isso é importantíssimo. Doutora Rose, nesse contexto atual de pandemia, você falou isso hoje, inclusive aqui, as pessoas realmente ficaram muito suscetíveis, né, a esse tipo de fase. E você fica muito evidente que, para quem detém esses dados, se eles pararem no tempo ou se eles não se aperfeiçoarem nesse controle, nesse combate a esse tipo de fraude, de crime, cada vez mais essas empresas vão sendo alijadas do mercado em que elas participam, né? Porque hoje a segurança de dados é uma coisa muito valiosa para muita gente. Sim, e o perfil do consumidor hoje, né, doutor Xavier, ele mudou muito. Hoje o consumidor ele quer saber com quem ele está lidando, ele quer saber o que a empresa oferece de segurança, ele quer saber todas as políticas de governança dessa empresa, e como nós já não é mais aquele consumidor passivo, né? Ele hoje é mais questionador, ele é mais ciente dos seus direitos. Isso, porque isso é importante, isso faz parte da marca, e as pessoas hoje querem, os consumidores hoje eles querem consumir produtos que são feitos de forma legal, legítima, e que também tragam segurança para eles, né? Porque essa jornada do consumo, essa jornada do cliente, ela tende a cada vez ser mais aguerrida, né? As empresas estão lutando muito. Eu digo que essa parte da experiência do consumidor virou um campo de batalha muito rico. Então, quanto mais salvaguardas você puder oferecer para o seu cliente, quanto mais benefício, uma experiência positiva, inclusive em termos de segurança de dados, né? E aí eu brinco sempre, coloque a sua política de privacidade, coloque todos os seus cookies de uma forma simples para que né, a gente possa ler, para que o consumidor possa ler e aderir, né? Seja aquela coisa assim mais clara, mais compreensível, né? E hoje, há pouco tempo atrás eu li uma notícia dizendo que a Apple ela estaria excluindo da sua loja de aplicativos alguns aplicativos que eles acabaram descobrindo que eram aplicativos maliciosos e que pegavam informações indevidamente dos seus clientes. Quer dizer, percebe-se nitidamente que uma empresa de grande porte, empresa mundial como é a Apple, e aqui não estou fazendo nenhuma apologia ao consumo, nem divulgando a marca, mas é uma empresa que teve esse cuidado a mais, né, de retirar da sua loja de aplicativos aqueles aplicativos exatamente que ela achava que poderiam ser usados indevidamente, né, com dados dos seus clientes. Primeiro porque ela responderia solidariamente com isso, e segundo porque isso impactaria também a sua própria reputação, né? Já imagina, você está colocando à venda à disposição para consumo aplicativos que não trazem segurança, né? Não são... não segue aqueles princípios do privacy by security ou privacy by default, né? Então eles estão o mundo está hoje muito ligado nesses aspectos de proteção de privacidade, de proteção de dados pessoais, porque esse é um ativo, né, que a gente brinca sempre, valiosíssimo. É como se fosse, né, o novo petróleo ou o que fosse, mas vale muito, né? Vale muito para você dispor assim de forma tão equivocada, tão solta, né? Doutora Rose, essa é a hora triste do dia, que a gente precisa se despedir.
Pois é, doutora Rosa, a gente vai encerrar aqui o nosso episódio de hoje. É um papo super interessante, né? Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa tão atual, né? Tão nova e tão estimulante, né? Para a gente que está ouvindo, principalmente. Mas a gente precisa encerrar esse episódio de hoje, doutora Rosa. Eu queria mais uma vez lhe agradecer aqui por sua disponibilidade, compartilhar seu tempo e seus ensinamentos aqui com o nosso pessoal aqui que nos ouve, nossos ouvintes. Foi um prazer, doutor Xavier. Espero, assim, o próximo convite para a gente poder conversar mais sobre esse tema que é delicioso. Vamos, então. Bom, gente, eu encerro aqui por esse episódio. Se você quiser nos ouvir em diversas plataformas de streaming, já estamos em todas elas. Ainda no canal oficial da Escola Judicial do TRT da Primeira Região no YouTube, também está disponível, e também na plataforma Moodle aqui do nosso tribunal, TRT da Primeira Região, também está lá cada um dos nossos episódios. A gente encerra por aqui, esperando vê-los em breve. Um abraço para todos e até a próxima.